Olá pessoal! Esta aula tem como objetivo entender o funcionamento do envio de dados para o servidor. Então vamos lá! Normalmente, o envio e captura de dados é feito por meio de um formulário HTML, em que o usuário digita seus dados pessoais, como nome, CPF, telefone, entre outras informações, com o intuito de armazenar em uma base de dados no servidor. Nessa aula, o foco principal é apenas entender como enviar os dados do formulário para o servidor. Esta aula não abordará a persistência dos dados no banco de dados. Então, segue comigo nesta aula para entender como enviar dados, utilizando o PHP, para o servidor. Para enviar dados de um formulário HTML para o servidor, devem ser configurados 4 atributos essenciais. Primeiro, configurar o atributo Action da tag Form. Segundo, configurar o atributo Method da tag Form. Terceiro, configurar o atributo Name das tags Input. Quarto, configurar o atributo Type do botão. Sem essas configurações, os dados não podem ser enviados para o servidor. Vamos ao exemplo para entender o funcionamento de cada atributo. Se os dados são enviados ao servidor, alguém precisa recebê-los. O atributo Action tem exatamente esse objetivo. No Action, é informado o nome da página, que receberá os dados, podendo realizar várias operações com esses dados, como por exemplo, gravar no banco de dados ou validar. Observe que neste exemplo, o nome da página que receberá os dados se chama dados.php. Em nossos exemplos, o atributo Action sempre conterá uma página com extensão PHP, e que estará armazenada na pasta root do USB Web Server. Agora vamos entender a configuração do atributo Method da tag Form. O atributo Method pode receber, neste caso, dois tipos de configuração, POST ou GET. Ou seja, os dados podem ser enviados de duas formas para o servidor, podem ser enviados por meio do método POST ou GET. Qual é a diferença? O GET envia os dados pela URL, dessa forma os dados ficam expostos na URL. Veja o exemplo. Primeiro, o usuário informa os dados. Depois, o usuário clica no botão. Assim, os dados são enviados para o servidor por meio do método GET. A página dados.php captura os dados e depois imprime na tela. Agora vamos entender o método POST. O POST encapsula os dados dentro do pacote do protocolo HTTP e envia os dados de forma oculta. Ou seja, o usuário não consegue enxergar o envio, como no caso do GET. Veja o exemplo. Primeiro, o usuário informa os dados. Depois, o usuário clica no botão. Assim, os dados são enviados para o servidor por meio do método POST. A página dados.php captura os dados e depois imprime na tela. Qual método de envio é melhor, POST ou GET? Para responder essa pergunta, deve ser analisado a segurança e a velocidade de transmissão. No caso do método de envio GET, há uma fragilidade maior na segurança, visto que os dados são expostos na URL. Neste caso é recomendável usar criptografia antes de submeter os dados. No caso do método de envio POST, há uma latência maior na velocidade de transmissão,
visto que o algoritmo do protocolo HTTP precisa encapsular os dados no pacote antes de enviá-los. Agora vamos discutir sobre o atributo name das tags HTML input. Esse atributo também é obrigatório, caso você queira enviar os dados para o servidor. Somente assim, você consegue identificar o nome do campo, no qual você deseja capturar no servidor. Na página dados.php, uma vez que o atributo method foi configurado como post, o comando cifrão_post é usado para capturar os dados e armazenar em uma variável. Observe que os atributos names, configurados no HTML, são passados como parâmetros de entrada para cifrão_post. Por isso, é importante configurar os names dos campos de formulário. Se o atributo do method fosse configurado com o tipo GET, então o comando para capturar os dados deveria ser o cifrão_get. O cifrão_post e cifrão_get são conhecidos no PHP como variáveis superglobais. As variáveis superglobais são variáveis nativas do PHP e recebem esse nome, pois estão presentes em qualquer escopo do programa. Nesse exemplo, usamos os dados da variável apenas para imprimir na tela. Veja o que será impresso na tela. Por último, o atributo type do botão deve ser configurado com o valor submit. Esse atributo permite que após clicar no botão, os dados sejam enviados para o servidor, de acordo com method e action configurado. Agora, vamos dar uma pausa neste conteúdo. Na próxima aula continuaremos falando sobre como validar os dados de um formulário PHP. Até a próxima aula.